Olha aí, o Pernalonga tá vindo, hein? O que é, velhinho? Long Legs, o filme estrelado pelo Nicolas Cage, sinistraço, mais sinistro que o normal, está aí nos cinemas. Muita gente já assistiu, mas agora oficialmente o filme está estreando, Caio, e a gente vai dar aqui nossas opiniões, nossos ovinhos para dar o nosso veredito. Pois é, mais um capítulo aí da Cage Sons, mas antes da gente começar a gravar aqui, Hessa, você tinha definido o visual do Nicolas Cage nesse filme, que é um mistério, né? Não apareceu em nenhum trailer, nenhuma imagem ainda, de uma forma muito específica que eu gostaria que você repetisse. O pessoal da produção que não viu o filme ainda perguntou aqui, o Nicolas Cage, que ele é, eu acho que ele é uma mistura de Robert Plant com o Fofão da Augusta. Se você não conhece o Fofão da Augusta, é um personagem muito folclórico aqui de São Paulo e tal. Tem uma coisa ali muito particular. Eu acho que, embora o Nicolas Cage não apareça no material promocional e tal, você fica meio que ansiando a hora que ele vai aparecer. O filme joga muito em cima disso e aí ele é filmado de um jeito muito indireto. Na hora que ele vai surgir, aí corta, o ângulo pega ele de um jeito transversal e tal. Ou seja, tem uma grande preparação para quando ele aparece. Tem isso, e eu acho que isso meio que serve a ideia de que a história não é sobre ele, a história é sobre a agente do FBI, interpretada pela Maika Monroe, que ela é meio que uma novata ali, mas ela tem um grande momento de intuição, que ela resolve um caso, e daí ela é jogada nesse caso super importante de um serial killer que eles querem pegar, porque faz 30 anos que ele tá fugindo deles. Tem todo esse lance que parece um pouco Silêncio dos Inocentes. Eu acho que as pessoas estavam falando, nossa, parece Silêncio dos Inocentes, essa coisa da perseguição e uma relação entre a agente do FBI e o maníaco, homicida e tal, tipo, que relação é essa? Porque, tipo, no subtítulo aqui em português é vínculo mortal, então esse vínculo é parte importante do filme e tal, mas as pessoas meio que associaram com Silêncio dos Inocentes, mas pra mim é um filme muito mais ligado com o Iluminado. Pra mim é um filme muito próximo do Kubrick, no sentido de você meio que sugerir uma certa coisa ali sobrenatural, de possessão, de satanismo e tal. O filme vai construindo isso aos poucos a partir de um realismo. Gosto muito do filme, eu acho que ele se aproxima do Iluminado nisso. Você tem o filme começa no realismo e aos poucos ele vai meio que te mostrando, olha só, tem algo a mais aqui. Aí, em certo ponto, ele vira uma coisa sobrenatural de fato. E eu acho que é legal a gente pensar no filme como parte da filmografia do Osgood Perkins, que é o diretor, que é o filho do Anthony Perkins, que interpretou famosamente o Norman Bates de Psicose, mas ele é um cara que tem feito alguns filmes de terror independente, esse é o maior filme dele até agora, e eu acho que não é por acaso, ele faz várias adaptações em relação ao que ele apresentou antes, que era uma coisa muito menos plot, muito mais no incômodo do visual mesmo. Eu gosto muito daquele filme, O Último Capítulo, dele, que tem na Netflix, é ótimo, com a Ruth Wilson. Daí ele vem aqui e ele meio que tenta se aproximar do serial killer, da possessão satânica, de toda essa coisa do pacto com o diabo e tal, de uma forma que eu acho até um pouco zombeteira às vezes, assim. Ele pega algumas coisas, então tipo, olha, ela é a nossa Clarice Sterling, ela tá lá, mulher sozinha no mundo dos homens, e daí a menininha pergunta pra ela, mas é difícil ser mulher no FBI? E daí, ao mesmo tempo, a gente tá, tipo, sempre vendo as casas de longe, são aquelas casas de madeira antigas dos Estados Unidos, que às vezes me parece que ele tá querendo evocar mesmo a casa do Psicose, sabe? No alto da colina, Sim, assim. com certeza. E daí eu acho que ele vai jogando com isso, porque no fim das contas, essa história do serial killer, da possessão satânica, não é bem a história que ele quer contar. Eu acho que a história que ele quer contar ali é essa história do vínculo entre não a agente e o maníaco, mas a agente e a mãe, a agente e as outras agentes mulheres do FBI que ela encontra ali. É uma coisa meio de sacrifício do adulto para a criança, de sacrifício da mãe para a filha. E eu acho que nessa história tá o coração do filme. O resto é meio que brincadeira, assim, pra ele. Eu acho que o filme se torna meio problemático a partir do momento em que você precisa tratar toda essa outra coisa como a recompensa do filme. Então você tem essa ambientação, eu adoro o filme, acho um puta filme em toda a preparação, nessa coisa de você colocar os personagens nesses ambientes e você filmar esses ambientes de um jeito muito econômico. Você entra nos espaços e aí tem, sei lá, 3, 4 planos às vezes, ou então 5, 6 planos. Ele não fica cortando muita coisa e ele te coloca nos espaços sem ficar... não é muito fluido, tipo, é meio truncado, assim. E o jeito de ser truncado eu gosto porque você cria um suspense e é muito imprevisível o que
que pode aparecer nesses ambientes. A preparação toda excelente, ele é super sofisticado e muito elegante para filmar. Sempre foi, né? Sim. Aquele primeiro filme que ele fez com a Kiernan Shipka, que é o February, que chama que A Enviada do Mal. Isso. Adoro esse filme, acho puta filme. Só que nesse filme, por exemplo, eu acho mais bem resolvido como você vai do registro realista, dessa coisa do isolamento dos personagens e como esse isolamento denota uma carência, um abandono e tal. Como você vai migrar disso por uma coisa que é 100% sobrenatural. Nesse caso aqui, que é o caso do Longlegs, já acho mais mal resolvido. Acho que você faz muito bem essa preparação, mas como você falou, o que interessa a ele é a preparação. Então, na hora que você precisa meio que justificar as coisas e justificar o filme em si, a entrega e a presença do Nicolas Cage, embora seja muito, muito forte, muito magnética e tal, eu acho que é tudo meio frouxo, assim. Não sei se você concorda. Não, eu acho que o Nicolas Cage faz parte da parte mais galhofa, assim. E eu acho que cai muito bem pro estilo que o Nicolas Cage tá apresentando nas últimas performances dele. Ele traz todos os trejeitos e os gritos e as músicas, enfim. Ele é totalmente imprevisível em cena e isso que é muito legal de assistir nele. Mas eu acho ao mesmo tempo que, tipo, o que faz sentido para o filme como história tá muito mais na performance da Maika Monroe, que é uma atriz que eu adoro. Eu acho que ela é a única Scream Queen que a gente precisa atualmente. Tipo, ela traz coisas diferentes para personagens diferentes, mas é sempre uma coisa muito magnética e muito, tipo, você consegue ler as coisas no rosto dela. Eu acho que ela traz isso muito pro Longlegs e eu acho que como história o filme meio que se salva nela. Como brincadeira, ele é meio que jogado, assim, como você falou, meio frouxo. Eu acho que fica meio solto no final, especialmente quando ele começa a explicar muita coisa, assim, sabe? É um filme que ele é muito do não dito no começo, ou então muito focado nela, realmente, muito dependente de como ela está interagindo com os outros personagens e como ela está não habitando os espaços, porque parece que ela está muito desconfortável em todos os lugares. Então isso é fundamental pro filme e tá muito na atuação dela, que nem você falou. E aí, a partir do momento que deixa de ser não só ela, deixa de ser ela, e aí você precisa meio que dar uma substância para tudo que tá acontecendo ao redor, aí fica faltando um pouco. Eu achei engraçado porque parece que é um filme de procedural, um filme de maníaco tradicional, muito de galhofa no sentido de ele tá usando isso só pra te iludir, né? Tipo, é um filme de ilusionismo. O truque do ilusionista é, você tá mexendo a mão aqui, ele tá fazendo o truque na outra mão enquanto ele te distrai aqui. Aí ele tá te distraindo com as cartas que são num código que ninguém entende, ele tá te distraindo com a numeração do aniversário, as coisas que ela espalha no chão, 1 milhão de coisas no painel do FBI e tal. Tipo, ele tá te distraindo com um monte de informação pra dizer, olha só, isso aqui é a típica história de serial killer do Zodíaco, super intrincado e tal. Você vai ver, no final não é super intrincado, é uma história de possessão e uma história de satanismo super tradicional. Essa grande preparação é boa porque ele tá usando isso como pretexto pra você acompanhar a história dela e realmente muito intimista nessa chave da história dela. Ao mesmo tempo, na hora que você criou toda essa narrativa aqui e aí você tem que transformar ela em algo maior ou então algo recompensador, aí fica faltando um pouco. Eu acho que isso que você falou deles introduzirem vários elementos do mistério, parece que eles resolvem tudo tão rápido. E tá muito no personagem do Blair Underwood, que é o agente Carter, que é o chefe dela na FBI. Ele mesmo fala, nossa, antes de você chegar o caso tava parado, agora você chegou, parece que tá fluindo que nem lava. Tudo vai se resolvendo muito rápido, tipo, vai ser isso, um diálogo aqui, resolveu isso, vamos pra próxima parte. E eu acho que essa aproximação dele com esses códigos do procedural, da investigação, do thriller de serial killer, é muito tipo, vou seguir aqui porque eu preciso seguir aqui pra você querer assistir o filme, entendeu? Sim. E daí não é o que ele quer fazer. Eu acho que ele é muito bom no que ele quer fazer e ele é muito bom tecnicamente filmando as coisas. E eu acho que também essa aproximação dele com o gênero mais galhofa, assim, é muito função de terem trazido o Osgood Perkins, esse cara que fazia filmes de terror super temperamentais e diferentes e sem uma história muito propulsiva, trazerem ele para um contexto um pouco mais comercial e falar, vamos fazer um filme aqui que o pessoal vai querer assistir com o Nicolas Cage, entendeu? É colocar ele em outro contexto. Acho que sendo colocado nesse contexto, ele até saiu bem, contou uma história que ele queria contar, entendeu? Não, e eu acho que o filme até se sustenta em relação a essa coisa da atração. Você tem uma atração principal,
tem filme de atração, tem o filme do tornado, tem o filme do dinossauro. Aqui a atração do filme é o Nicolas Cage com a sua maquiagem e as suas próteses, né? Tipo, e ele tá numa chave muito interessante, fazendo uma conexão aí com o Buffalo Bill, o próprio Buffalo Bill do Silêncio dos Inocentes, fazendo uma conexão com Charles Manson, uma coisa dos anos 70, então, tipo, ele é fixado em glam rock, aí fica cantando T-Rex no filme e tal. Tipo, tem toda uma coisa ali de caracterização que é muito interessante e muito atraente. Ao mesmo tempo, é isso que a gente tá falando, né? Eu acho que o filme não é sobre isso. O Perkins tá meio que fazendo isso como uma concessão até. Né? Tipo, e não necessariamente é o que interessa. Voltando um pouquinho aos outros filmes dele, eu acho que o February acaba sendo lembrado porque a própria Kiernan Shipka aparece no filme. Na hora que ela aparece, ela é sempre assombrosa nos filmes dele. E aí eu fiquei pensando, puta, essa menina contando a história dela e tal, será que tem a ver? Aí eu pensei que, tipo, o Perkins verso está começando a tomar forma. Aí, tipo, nossa, minha cabeça fritou nessa hora do filme. Você fala, puta, será que tem a ver? Mas enfim, acho que não tem a ver. Mesmo assim, eu acho que aquele filme é mais bem resolvido, porque você tá fazendo algo temperamental, as personagens nos filmes dele sempre estão, tipo, pegando aquele telefone antigo, é por isso que são filmes de época, né? Você pega aquele telefone público antigo e tal, porque você tem que denotar realmente que esse personagem tá isolado. Os personagens estão isolados do mundo, eles não têm ninguém com quem eles podem contar. E é aí que o diabo entra, né? E aí você tem narrativas muito parecidas, só que aí no caso do February eu acho que ele se resolve tudo nessa chave muito atmosférica, assim. E aí de repente você vai ver, velho, tipo, Satanás apareceu, entendeu? E isso é muito forte e pra mim, pô, me deixa arrepiado só de lembrar. Nesse caso aqui, eu acho que não é tão potente, entendeu? Eu lembro muito do outro filme. É legal que você gosta muito de um e eu gosto muito de outro. Eu gosto muito do último capítulo, que tem a Ruth Wilson cuidando de uma paciente idosa numa casa, obviamente, mal assombrada. E daí, tipo, tem aquela cena clássica da pessoa, da protagonista na pia do banheiro e em cima tem um espelho. E daí ela baixa e ela levanta e tem uma assombração atrás dela. Só que no filme não tem a assombração atrás dela. Então ele vai sustentando a tensão o tempo todo. Até que chega uma cena que ela tá lá no telefone, como você falou, e atrás dela tem uma cadeira de ponta-cabeça no ar, assim. E você meio que não percebe. Quando você percebe, você fica, oh meu Deus, tá aí o diabo, entendeu? E eu acho que no Longlegs, até pela função de vamos esconder o Nicolas Cage, mas depois vamos mostrar o Nicolas Cage, porque afinal a gente pagou o Nicolas Cage pra atuar, rola mais um... E a gente pagou pra ver. Aí a gente pagou pra ver, exatamente. Rola mais um... Não, ele tá aqui, na metade do filme ele tá aqui, e daí a gente vai continuar a história, entendeu? Não, e até o embate dos dois, tipo, eu acho que é uma cena legal e tal, tipo, ele entrega o que se espera dele também. Sempre tem nesses filmes de serial killer um momento que eles estão cara a cara, e aí, tipo... Tem situações clássicas, né? O Batman e o Coringa no Cavaleiro das Trevas. A Clarice e o Hannibal Lecter através ali da cela e tal. Tipo, sempre você tem essa coisa que é o confronto com o seu duplo, né? Tipo, são criados como duplos esses personagens. Então, ou Nêmesis, sei lá, alguma coisa assim. E aí você tem esse momento que é tradicional e tal, e o filme consegue corresponder. Mas aí eu acho que fica devendo, entendeu? Eu acho que aí dá pra perceber que o filme não é sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, tipo, ele filma bem demais. Ele e o Mike Flanagan, de todos os imitadores de Kubrick, são os caras que realmente fazem valer, assim. E eles conseguiram encontrar uma forma de se expressar que é muito autêntica através dessa coisa das panorâmicas e dos planos muito enxutos e tal. Nesse caso aqui, o Perkins ele filmou nos arredores de Vancouver, ali naquelas estradas cheias dos pinheiros e tal, ali naquela região da British Columbia, no Canadá. E aí também parece muito iluminado pra mim isso, assim, sabe? Então, tipo, uma conexão que eu fiz mentalmente ali na hora do filme, falei, nossa, tipo, o cara tá indo na origem realmente de um certo horror sofisticado. E ele fez sustentar, assim. Ele filma muito bem. Então, pra mim, 3 ovos por isso. Assim. Tipo, é um filme que eu vejo com muito prazer. Não, vamos concordar aqui, porque eu também vou pôr no 3 ovos. Eu acho que, tipo, isso que você falou do confronto deles é muito interessante que aconteça na beira do terceiro ato, ao invés de acontecer no fim. Eu acho que, tipo, eles... Literalmente no terceiro capítulo, né? Eles têm o confronto deles e daí tem todo um filme ainda pra acontecer. Então, tipo, isso mostra muito que, na verdade, o cara queria contar essa história aqui. E eu acho que quando ele conta essa história aqui, o filme é muito mais potente, é muito mais interessante dramaticamente, tem atuações muito mais substanciais ao invés de ser, tipo, o show, entendeu? E eu acho que o show é legal, mas isso aqui é mais legal. E eu queria ver mais disso aqui. Então, pra mim, são 3 ovos. Muito bem, olha só, a gente vai pedir agora para você dar os seus comentários aí para você dizer o que você espera do Longlegs, se você já assistiu, aí o que você acha da atuação do Nicolas Cage, e a Michael Monroe é a única Scream Queen que a gente precisa. Mano, tipo, se você já viu aquele filme, como chama? Corrente do Mal? A Corrente do Mal, lógico. Corrente do Mal, você já sabe o que ela consegue dar. Mas é isso aí, velho. Tem muita coisa para falar de Longlegs ainda. Deixa aí seu comentário e a gente vai continuar comentando aqui.